Olá, pessoal! Estamos no mês de setembro amarelo, onde vamos trabalhar a prevenção do suicídio. E a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje é que buscar ajuda não é fraqueza, e sim um ato de coragem. Olá, pessoal! Hoje é dia de podcast e você é o nosso convidado. A nossa entrevistada de hoje, ela é psicóloga clínica, psicopedagoga e vem trabalhando com uma coordenação socioemocional. Então, se eu fosse você, eu não perderia. Fique aí! Seja bem-vinda. Obrigada, Williane. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho quem é você, dos seus projetos, o que te fez, né, querer seguir essa profissão que é tão importante. Prazer, eu sou Robélia Menezes, sou coordenadora de educação socioemocional. Iniciei minha carreira na educação há quase 28 anos. Então, foram muitos anos de sala de aula trabalhando no desenvolvimento humano. E aí eu despertou cada vez mais o conhecer, né? Se aprofundar nesse processo de desenvolvimento humano. E iniciei minha carreira na psicologia, formada há 3 anos na psicologia, na psicopedagogia, tantas outras especialidades que a gente vai cada vez mais desenvolvendo no nosso trabalho. Atualmente também realizando estudos na psicologia organizacional, para conhecer também, não é, as carreiras, as profissões, toda essa equipe que faz parte desse âmbito educacional. E em sala de aula, quando eu entro na sala de aula, eu me encanto, é meu mundo, é a minha raiz. Eu digo que é a minha raiz. E a psicologia só veio agregar, né, esse conhecimento e desenvolvimento. Atualmente, estou como coordenadora de educação socioemocional do Colégio Diocesano de Caruaru. Foi um passo muito importante, é um marco na minha carreira, eu posso dizer que sim. Há 7 anos que eu estou à frente de uma coordenação de educação socioemocional, onde meu gestor percebeu lá atrás, muito antes da pandemia, a necessidade de a gente estar mais atento a esses processos na saúde mental, né? Todo esse equilíbrio emocional que a gente precisava desenvolver no âmbito educacional. E atualmente estamos vendo muitos resultados bastante positivos. É claro que é um dia de cada vez, é um trabalho bastante persistente, onde todos os funcionários, toda a comunidade escolar está ali envolvida. Além de trabalhar com os alunos, não é, à frente da coordenação, tem uma parceria, né, com os nossos professores aplicadores, temos à frente de um programa socioemocional, precisamos trazer um programa com foco especial para trabalhar as habilidades e as competências em os nossos alunos e em toda a comunidade escolar. E com as famílias também, é bastante importante. E despertar nas famílias essa importância de desenvolver essas habilidades e essas competências socioemocionais não foi fácil. Ainda existem algumas resistências. As famílias hoje veem muitos resultados, eles vão em busca de resultados, né, de notas, né, eu quero saber o resultado das avaliações, mas a gente sabe que para chegar em resultados, em avaliações, a gente precisa estar bem emocionalmente, né? A gente precisa ter autoconhecimento, desenvolver em nossos alunos autoconhecimento, autogestão, autocrítica. E tem as próprias habilidades individuais. Exatamente. Né? Cada um tem alguma demanda diferenciada um do outro. E, às vezes, uma parte pedagógica... Eu não sou muito da área pedagógica, mas tem momentos pedagógicos que vai funcionar com um que não vai funcionar, que não funciona com o outro. E ali já entra algo emocional, né? Também cada um no seu tempo. A gente sabe que os nossos alunos têm o seu tempo, né, na aprendizagem. E existem, claro, as expectativas de cada mãe, né? E existem as expectativas, existem as observações, as comparações, naquilo que o meu filho não alcançou, mas aquele está alcançando. Então, essas comparações, elas bloqueiam muito nesse desenvolvimento humano do seu filho,
até da própria equipe mesmo. É porque quando a gente vê dessa maneira, a gente passa na realidade cobrar, né? A gente, principalmente assim na parte, vamos botar como mãe mesmo, não estou nem falando da parte pedagógica, eu não quero botar mãe como mãe, sim, vamos botar a família. Então a gente Isso. sempre vê essa cobrança, né? E algo muito importante que você traz na sua fala é a palavra comparação, né? A gente vê muito isso, nós vemos muito isso. Então, o que é que acontece com essa comparação dentro aí da tua área lá como coordenadora, né? Eu queria que você trouxesse também essa importância, né, socioemocional, que eu acho que nem todo mundo conhece essa nomenclatura de socioemocional. O que é isso? Então, assim, o que é que você pode trazer, explicar melhor para essas pessoas que estão em casa nos assistindo? O que é socioemocional? A gente entendeu esse amor, essa paixão que você tem, né? Que você falou, é a minha raiz, a parte pedagógica, a parte de estar dentro da sala. E dali você viu algo, uma necessidade, né, que fez com que você caminhasse para essa parte psicológica e entrasse nessa área de coordenação socioemocional. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Exatamente, assim, desenvolver as habilidades socioemocionais em nosso aluno, em toda a equipe, fazer com que esses alunos, essa equipe, identifique as suas emoções, o que de fato eu estou sentindo. Eu preciso validar o que eu estou sentindo, as minhas emoções, eu preciso nomear. E essa falta de nomeação é que vai nos trazendo algumas frustrações. É como se não fechasse. Quando eu não consigo identificar aquilo que eu estou sentindo, as minhas emoções, e desenvolver essas habilidades, quando eu identifico, eu consigo desenvolver. E quando simplesmente eu não dou atenção a essas emoções, eu vou deixando algo aberto lá atrás, que não consegue fechar, e a gente vai dando passos, e esses passos vamos encontrando no processo muitas frustrações, muitas comparações, como você traz aqui, um sentimento de impotência. Até culpa mesmo. Culpa, sabe? Os meus projetos que eu quero realizar, e por que não deu certo? Mas eu fiz assim, eu tentei seguir esse caminho, mas eu não consegui, então eu preciso fazer sempre essa avaliação, essa análise, como eu tenho caminhado. Então, essas habilidades e as competências para se conhecer, o autoconhecimento, resolução de problemas, autogestão, competências da autonomia, sabe? Eu preciso identificar, eu preciso desenvolvê-las para que eu possa avançar nos meus projetos, para que eu possa desenvolver em todos os âmbitos, seja ele na área educacional, né, enquanto eu estou nesse lugar de escola, quanto na minha família, né, no ambiente familiar, quanto no ambiente profissional. Eu falo muito para os alunos, né, faço muitas formações lá com os alunos dos workshops, e eu digo a eles assim, a gente precisa identificar as nossas emoções, nós precisamos desenvolver bem essas habilidades, porque daqui a pouco nós chegamos lá durante nossa formação profissional, nas nossas carreiras, a gente não consegue lidar bem com essas competências, não conseguimos gerir essas emoções nesses lugares de trabalho, nesses ambientes de trabalho. E o que hoje acontece na escola, lá no seu ambiente profissional, vai ser chamado de problemas relacionais, que é que a gente está encontrando muito hoje, né? Estamos identificando a dificuldade dos grandes líderes permanecerem em seus cargos, porque na sua história de vida, eles não conseguiram desenvolver bem essas competências. Com isso que você nos traz, essa fala, é bom lembrar e ver a parte gestacional atual, né, hoje na área gestacional, que o que você nos traz é muito o soft skill hoje em dia, né? A gente contratava muito as pessoas só pelo currículo. Pelo currículo, exatamente. E hoje não é só mais isso, né? Porque às vezes a gente passou a perceber na parte gestacional que não era só isso que fazia a diferença para que aquela pessoa evoluísse dentro da empresa. Então, é muito mais voltado ao emocional do que ao currículo. Porque quando eu estou com o meu emocional bem, eu consigo evoluir intelectualmente e me profissionalizar. Então, isso é algo importante, é algo que a gestão também atual está
vivenciando e que para mim é um fator muito positivo. Exatamente. E o socioemocional, ele proporciona aos alunos, quando esse trabalho ele é realizado desde os primeiros anos da idade escolar e chega até o ensino médio, a probabilidade dessas habilidades estarem melhores desenvolvidas no âmbito do mercado de trabalho, nesse lugar onde eu vou desenvolver minhas carreiras, esse sucesso profissional, ele tem uma maior estabilidade, Uhum. não é? A carreira ela é melhor desenvolvida. Os grandes líderes hoje, ele só é retirado do lugar onde ele está se ele não tiver uma habilidade relacional desenvolvida com os seus pares, né, nesse lugar de trabalho. Então, o que a gente conversa muito com os nossos alunos do ensino médio na nossa instituição, nos quais um deles percebam que esse projeto de vida, né, qual é o meu propósito? Sabe? A gente desenvolveu, já estamos na segunda turma de formação, com essas habilidades e competências que foram desenvolvidas já há 7 anos. Então, estamos já entregando para as universidades a segunda turma com esse programa de educação socioemocional da nossa instituição. Inclusive, para mim, vou parabenizar, porque é algo muito importante na parte pedagógica. Não só essa área socioemocional, mas também outras áreas que poderiam ser bem vistas na parte pedagógica, né, implantada. Eu acho que teria, assim, como é que eu posso dizer? Os estudantes sairiam bem mais preparados, na realidade, para esse mercado de trabalho, para essa faculdade. Então, assim, eu tenho que parabenizar não só o seu trabalho, né, Obrigada. mas também a instituição, porque é algo que, sim, visando um futuro melhor, trabalhar as emoções da criança, como você falou, né, ali do infantil, até chegar nessa fase de entrar na universidade para se profissionalizar. Então, desde já deixo os parabéns, né? Não só para você, mas também para a instituição. O nosso gestor é bastante visionário quando ele nos trouxe essa proposta, né, de ensino para o colégio. Nós ficamos encantados com o programa. Me viu como uma pessoa para direcionar. Ele fala assim: você precisa estar à frente pela sua alegria, pela sua energia. Ele sempre fala isso. Você é jovem. Então, diante dessa segunda turma, e assim, a gente também pode trazer para a nossa discussão, esse jovem que está entrando no mercado de trabalho, não é o mesmo jovem dos anos 80, né, 90, por aí, e que estava em busca de uma estabilidade financeira. Sim. Eles estavam em busca de um mercado de trabalho aí que eu poderia passar muitos anos, mesmo que infeliz, mas estavelmente financeiro, tá tudo ok. Hoje eles querem estar no lugar, mas nesse lugar felizes, confiantes, onde eles possam desenvolver suas habilidades com maior leveza, com maior tranquilidade. Então, neste lugar que ele estiver e não for feliz, ele vai embora. E que faça sentido, né? Exatamente. Eles estão sempre em busca de sentido. E é sobre esse novo jovem que nós estamos entregando para o mercado de trabalho, é resultado dessas competências e habilidades que foram desenvolvidas lá atrás, durante anos, não é? De uma geração Z que está muito mais para resolver esses problemas, essas habilidades. Eles estão com uma determinação, uma habilidade na resolução de problemas bem mais rápida do que a nossa geração, não é? Então, estão em busca da felicidade. Eles não estão em busca de ficar em um lugar anos, mas aí sem saber, infelizes nesse lugar de trabalho. Então, se não for bom, eu não vou ficar. E é importante, né, você estar bem e ter eu coloco até a palavra que você falou, propósito, né, saber esse significado, o que é que eu quero, o que é que me faz bem e o que faz sentido para mim. Como essa coordenação socioemocional pode ajudar nesse desenvolvimento e como vocês observam, certo? A parte emocional que chega a essas extremidades, como o suicídio, vocês já tiveram alguma experiência voltada? Como é que funciona essa parte coordenação
escola e pedagogia e família, né? Porque a gente não pode Uhum. deixar a família de fora. Escola e família não pode andar separados nunca, não é? E assim, o primeiro passo é estreitar cada vez mais esse vínculo. O vínculo afetivo com os nossos alunos, com as nossas famílias, trazê-las para perto, numa maior rotina possível. Então, eles sempre estarem ali, buscando saber do seu filho, trazendo algumas informações importantes para o ambiente educacional, no sentido da aprendizagem. E muitas vezes, Williane, quando a gente chama uma família para entender um determinado comportamento de um aluno que está chorando muito, que está muito triste, está deprimido, está retraído, isolado, e quando a gente chama essa família, na maioria das vezes, tem algo relacionado a esse ambiente Sim. familiar. Então, vem uma dor, vem um sofrimento, vem uma separação, vem uma briga, algo um conflito em casa, alguém da família que está doente. Então, assim, é sempre importante as famílias nos trazerem, não é? Esse sofrimento, essas dores que estão acontecendo nesse lugar, para o ambiente, para a coordenação, a orientação, a psicóloga da escola, para que juntos nós possamos tirar esse aluno desse lugar de sofrimento o mais rápido possível, porque senão cada vez mais ele vai mergulhando numa tristeza. E se a gente pode evitar, né, que cada vez mais aumente essa dor, né, essa tristeza, então o primeiro passo é a gente estreitar esse vínculo, é trazer essa família, estar observando sempre os nossos alunos, estabelecendo sempre uma relação, conversando, para ver se ele tem algo para nos entregar, que às vezes não quer entregar só com a ajuda da família mesmo, né? Então, essa relação, essa troca, essa comunicação bem próxima que os professores têm, os professores são bastante atentos, né? Ficar ali, olha, hoje ele não está bem. Assim como os nossos professores também podem dizer, sinalizar que ele também naquele não está bem. Nós somos seres humanos. Sim. E é importante a gente mostrar aos nossos alunos as nossas fragilidades, né? As nossas fraquezas. Nós não somos super-heróis. E que nós sentimos dores, sentimos tristeza, tem dias que estamos mais felizes, tem dias que não. E aí, esses alunos, nós fazemos sempre palestras com eles, não é? Sempre que identificamos algum tipo de comportamento que provoca algum tipo de sofrimento, seja com a turma ou individual, a gente chama para uma roda de conversa, além de chamar a família. Roda de conversa, faz um workshop com a turma, com determinada série, sobre esse assunto. Se for voltado para a sexualidade, se for voltado para o bullying, comportamentos violentos em sala de aula, ou em qualquer lugar da escola. Então, a gente faz esses workshops, faz palestras, faz roda de conversa para conscientizá-los, né, desse comportamento que não está legal, né, de se colocar no lugar do outro. E eu sempre digo a eles que o lugar do outro já está ocupado por ele. Digo, olha, eu nunca vou poder ficar no lugar do outro. Já tem um ser humano ali. Mas eu posso compreender o que ele está sentindo, que aquilo que eu vou fazer com ele vai provocar uma dor, vai deixá-lo triste. E se fosse comigo? E não ia ser legal. Então, a gente faz sempre essa conscientização. E quando não funciona, ainda tem aqueles comportamentos que são mais, né, incisivos, assim. Então, existe uma dor muito maior. A gente sabe que aquele indivíduo, aquele aluno, ele está gritando. Ele não quer dizer, ele não quer estar expondo o tempo todo esse lugar, né, tão íntimo que é a sua casa, essa relação com o seu pai, né? Muitas vezes eles não querem expor a sua família, não é? Por ter Então, também essa visão e ideia familiar perfeita, que é algo que a isso, gente pode trazer também a refletir, né? exato. Cada família também tem suas crenças, seus costumes, suas culturas. Então, assim, é algo também que a gente pode passar a perceber isso, porque o que você traz na sua fala, outro ponto importantíssimo, né, que você traz do meio, que é tudo isso que a gente traz. E esse meio influencia em todo o desenvolvimento dessa criança. Exatamente. Então, acho que isso é importantíssimo para que a gente possa também trazer essa reflexão, né?
que às vezes queremos que a nossa família seja igual à do outro. Mais uma vez a gente vai falar da comparação. É a história, a grama do vizinho sempre é mais verdinha. E a gente fica naquela ilusão, né? E vem as redes sociais só para corroborar com essa ilusão de Sim. que é tudo perfeito na vida do outro. Na verdade, não é. Né? Nós temos os nossos problemas, cada família tem a sua realidade. E cada um quer fechar a sua porta para não mostrar, não é? Desse jeito. Não é verdade? Eu acho que já por causa dessas crenças, né, e cultura que trazemos de que não pode expor, pelo menos na minha época, né, a gente não podia chorar, não podia dizer que era assim, que era assim. Então, são educações, culturas, crenças que vai passando de geração, né, para geração. E até que chegue alguém que possa fazer esse corte, possa fazer esse entendimento de que pode ser diferente, do que você também traz, de que o outro já tem um posicionamento dele, né? Porque às vezes essa comparação é desleal. Demais. E assim, trazer essas pessoas, né, para perto, os alunos, qualquer pessoa que esteja em sofrimento, né, identificar em quem eu confio, em quem eu posso contar com ele, né, ou com ela, quem é a minha rede de apoio, né? É importante nesse ambiente educacional, aquele aluno que está com algum sofrimento, ele sempre vai compartilhar com um coleguinha, sabe? E a gente faz esse trabalho mesmo, né, de pedir ajuda, né? Olha, sempre a gente observa, identifica e já vai colocando ali em volta dele a rede de apoio. Já olha, vem cá, olha, estou percebendo ali ele triste, então vamos trazendo essas pessoas que são importantes nessas relações para ele se sentir mais forte. E aos pouquinhos eles vão colocando, né, as suas tristezas, daqui a pouco ele está bem melhor. Porque não há nada melhor do que a fala, não é? Falar cura, né? Alivia a dor. E a gente precisa, atualmente a gente tem falado muito sobre a comunicação assertiva nesse lugar. Independente, é família, é escola, né? É trabalho, não é? Porque a partir dessa comunicação assertiva, a gente vai ter melhor uma relação com o outro. A comunicação violenta hoje, muitas vezes, ela tem provocado conflitos, feridas, sabe? Estão sendo abertas assim. E a gente precisa desconstruir essa comunicação que achava que era normal. Né? Isso é frescura. Não é assim. E essa geração agora vem trazendo tudo isso, né? Exato. Vem mostrando na realidade tudo isso. Que a gente vê, eu vejo muito no Fala Familiar, que aqui também no ITEC, a gente trabalhamos com as mães atípicas. Então a gente ouve muito essa fala de que assim, na minha época não era assim, isso é frescura, ela não vai fazer, ele não vai fazer, eu não permito isso. Então a gente ouve muito isso, então, mas a gente sabe, também compreende que é a dor, né? A dor muitas das vezes até do abandono, de se sentir abandonada. E eu te pedi para trazer um pouco esse tema da parte, né, do suicídio, não só na escola, mas também dentro dessa família atípica. Como é que vocês lidam com isso dentro da escola? Se vocês têm relatos, porque assim, no ITEAC nós trabalhamos com a integralização. Como assim? A gente não quer só a inclusão daquela criança, né? A inclusão, acho que é o mínimo, é o que é o correto. Então, a gente trabalha com essa integralização de ouvir a família, de ouvir o pai, de acolher aquela família, de trazer uma terapia coletiva, de trazer uma terapia individual, de trazer para ele esse autoconhecimento, né? Esse autocuidado e até mesmo essa autorresponsabilidade, porque quando somos pais, temos também que ter consigo essa autorresponsabilidade. Então, assim, dentro, né, da escola, dentro da tua coordenação, como é que é visto e tratado? Porque a gente vê que somos um embriãozinho ainda voltado a isso, né? Mas a gente vê muita família sofrendo com isso. E, assim, de 100% dos pacientes que a gente tem, o cliente, possa se dizer, assim como melhor queiram chamar, 90% delas já são tentantes, né?
nesse termo aí do suicídio. Então, assim, como é que a escola também dá esse suporte? Eu vi que é família, né? Acolhimento. É acolhimento, mas como é que... Acolhimento. Esse acolhimento é um vínculo muito estreito, eu posso dizer assim. A gente tem um trabalho junto com a nossa psicopedagoga, psicóloga, fono, então, toda uma equipe que, junto com a coordenação de educação socioemocional, realizamos esse acolhimento de cada família, aquela escuta, realizamos os direcionamentos, fazemos formações, e assim, a gente percebe que não existe uma presença contínua, podemos dizer assim. A gente convida, a gente chama, a gente é até insistente. A palavra é insistência. E a gente sabe das rotinas das famílias, não é? E o quanto elas são ocupadas. Mas nós estamos fazendo o nosso trabalho, não é? De convidá-las para essa troca. Quais são as suas dificuldades? De conscientizá-las, de construir junto o conhecimento, de apresentar a elas as dificuldades em relação ao TEA, em relação ao TDAH e outras comorbidades que aquele aluno esteja apresentando. De repente ele tem só o TEA, daqui a pouco ele tem TDAH, e a gente vai identificando, outros ele vai conseguindo desenvolver as habilidades necessárias para o seu crescimento. E aí, essas famílias se sentem bastante acolhidas. Muitas se emocionam, se sentem em casa, poderia ser a palavra. Elas se sentem ouvidas diante desse trabalho que nós realizamos, porque cada aluno, para a gente, é como um filho, não é? Essa atenção, e a gente sabe que não é fácil para cada família. Elas chegam, as mães choram, e a gente percebe a ausência paterna. Muito forte, né? É muito forte, não é? Está trabalhando, ele não está aqui, mas aquela mãe está ali, buscando o melhor para o seu filho, graças a Deus junto conosco, não é? Que é o que nós desejamos, que ele desenvolva, não é? E a gente sabe que essas dores, cada um tem a sua história, cada um tem a sua rotina, a gente sabe que não é fácil para nenhuma E família. cada um sente de uma forma diferente. Cada um sente de uma forma diferente, no seu tempo. Para uns até as crianças estão até bem encaminhadas. Para outras estão a passos lentos. Para outras nem iniciaram. Ouviram e passou. Porque é a questão da aceitação. Sim. Não é? E quando a gente não consegue aceitar, não é? A gente sofre mais. E se essas famílias, não são todas, mas algumas que ainda não aceitou aquele laudo, aquele diagnóstico, não é? A gente sabe que é necessário para que o seu filho, ele desenvolva. E a gente sofre junto. Sim. Porque a gente gostaria que o que fosse solicitado pela instituição desse continuidade em casa. Mas a gente entende e não desistimos. Nós convidamos. E nisso aí eu sou prova, viu? Porque o meu filho, ele tem desde o ano passado, ele apresentou uma dificuldade na escola. E o ano passado era Silene, o nome da professora, eu acho, né? É Silene ou é porque são duas irmãs, Cileide, isso. É porque Silene também ajuda ele mais na parte de reforço, que são as duas irmãs, né? E ela me trouxe essa dificuldade dele. E ele falava muito, ele trazia uma fala de que não queria ir para a escola. Mas por que você não quer ir para a escola? Você gosta dos seus amiguinhos? Porque ele fala muito dos amigos, né? Não, mas é porque eu não quero ir. Então, até eu entender e perceber o que era essa dificuldade dele, ele estava se sentindo, assim, eu acho que no pensamentozinho dele, ele estava se sentindo atrasado, ele estava vendo os amiguinhos, né, na frente dele. E ele é uma pessoa que ele gosta de liderar. É da performance, da personalidade. Então, assim, ele estava se sentindo ali, realmente era um obstáculo, como se ele estivesse vendo um obstáculo muito grande, né? E aquilo estava frustrando ele não queria ir à escola. Né? Então, eu fui Cileide veio conversar comigo, propôs, né? Vamos tentar assim, dessa maneira. Essa orientação é bastante importante. Sim, vamos colocar ele no... Então, assim, a escrita dele, ele não estava conseguindo atingir, então colocou no reforço, e no final do ano ele teve uma evolução muito grande, né? Então, e esse ano a mesma coisa, ele veio até o meio do ano, mais ou menos, e agora já está com a dificuldade da leitura.
que ele é o que? Nível 4, né, B? Então, esse ano tem a formaçãozinha, né, deles. Sim. Então, assim, ele vem com essa dificuldade, mas ele já vem sentindo isso novamente. Ele tá vendo que os amiguinhos, né, tá à frente dele e ele já tá sentindo essa dificuldade. Então, assim, foi proposto, a escola propôs aquilo ali, então eu fui em A sua busca, presença é bastante né? importante Fui em nesse busca processo. e hoje ele já faz tudo que vocês, a coordenação pedagógica solicitou, Sim. e ainda mais, porque aí eu fui também, conheço um pouquinho alguns sintomas, alguns sinais, né? Então eu fui em busca também, levei ele no médico, então ele está fazendo outras terapias, outras coisas que também vai fazer com que ele se desenvolva. Então, assim, mas veja o quanto que o papel da escola é importante. Eu sempre digo assim, porque a escola é a segunda casa, gente, É a segunda né? casa. Porque é o tempo que eles mais, assim, o horário, a questão de tempo, eles passam muito tempo na escola. Então, deve ser observado, deve ser exposto, deve ser dito. A gente não vai estar cobrado, mas dito, observado, questionado, né? Direcionado. E a escola faz a parte dela, mas os pais, os responsáveis também têm que fazer a sua. É acompanhar, né? É importante ser presente na vida desse filho, né? Veja, Do e já nosso estava aluno. mexendo com o emocional dele, Exato. né? Que ele se sente frustrado, né? É um sentimento de Impotência, né? impotência. Exatamente. Eu não vou conseguir. Coloca na cabecinha. E ele disse, eu não sei, mamãe, eu não vou conseguir. Você sabe, você vai conseguir. Os seus amiguinhos já conseguiu, mas você tem o seu tempinho e você também vai conseguir. Olha aí você fazendo. Aí quando parabeniza ele, minha filha, ele sente o máximo. Porque ele já vem trazendo dentro, né, essa emoção de que ele é Isso. incapaz. E desconstruir isso é Desconstruir. complicado. É assim, é delicado. Exatamente. A gente precisa desconstruir muitas coisas hoje que o que é entregue para nós, né? E se a gente só abrir os braços e aceitar, a gente vai levar lá para o futuro e a gente começa a não entender o que é que acontece na minha vida que eu não consigo evoluir, né? Então, são os processos que eu deixei para trás, não resolvi e segui minha vida, né? O que é o que acontece muito quando eu falo nessa questão do suicídio, né, desses pensamentos e sofrimentos extremos, são passados mal resolvidos. Também tem outros fatores de riscos, né? Tem vários transtornos, os transtornos mentais, tem abusos, tem substâncias, né, diversas que a gente pode citar aqui. Então, são fatores de risco? São. Mas se família estiver Tiver esse olhar, presente, né? tiver esse olhar, né? Acompanhar o seu filho, porque existe uma tendência, e é o nosso sofrimento também, que assim, eles são bem acompanhados na educação infantil. As mães e os pais estão sempre presentes. E eles vão crescendo, quando eles chegam ali nos anos finais, aí já são quase adultos, né? Independentes. Chegou no ensino médio, pronto, eu digo, já são órfãos. Cadê os pais? Cadê as mães? Então, claro, existem uns que acompanham? Existem. Mas tem outros que já dão uma certa autonomia para os seus filhos, e aí é que tá. É nessa fase dos 15 aos 25 anos, essa ausência provoca tanta dor, né? Esse distanciamento dessa família, desses pais, né? A gente entende a rotina de cada um, mas é aí que está o alto índice de tentativas de suicídio, Verdade. né? Porque, veja, a cada 40 segundos, um está realmente colocando em prática, né? E esse período, se a gente for olhar assim, na parte, a gente vê isso na psicologia, na psicanálise, na própria ciência, é o período de amadurecimento do cérebro, né? Exatamente. Então, assim, é ali onde vai acontecer várias transformações, não só cognitivas, como comportamentais. Hormonal, todas essas... Então, é nessa janela que tem que ser mais vista aquilo Mais ali. visto. Exatamente, é onde eles se apresentam, é o período onde eles apresentam maior sofrimento, sabe? E trazem, algumas famílias de repente chegam também com seus sofrimentos, e Sim. quando você traz,
não é? Os relatos, eles trazem os relatos, alunos, e a gente convoca essas famílias, também trazem as dores delas. E aí a gente vai atender quem? Não é? E aí a gente precisa encontrar estratégias para ajudar essas famílias, dos filhos atípicos, dos típicos também. A gente precisa dar o suporte a todos, para que eles tenham melhor qualidade de vida, não é? Que o fim não é a solução de nada, não é? Pode ser a luz no fim do túnel, não é? Eu vou dar uma virada de chave na minha vida. Eu posso aí encontrar estratégias, não é? O que é que eu posso fazer para ser uma mãe atípica melhor nessa atenção a esse meu filho, não é? Eu também preciso de cuidado, preciso, mas eu preciso conhecer, não é? Quem é o meu filho? Qual é a dificuldade que ele tem? Eu vou estudar o transtorno dele, né? Eu vou estudar sobre o autismo, vou ler. Às vezes passam horas nas redes sociais, por que não passar horas, né, lendo literaturas sobre, né, o autismo, o TDAH, sobre ansiedade, sobre depressão. Eu preciso compreender o que está acontecendo com meu filho. É sempre importante a gente trazer esse conhecimento para poder ajudá-los. E com esse conhecimento em mãos, eu posso ter uma melhor conversa com a equipe educacional. Porque eu também vou levar para elas que eu também estou entendendo do que ela está falando, do que ela está trazendo, e eu posso também ali tirar dúvidas, compartilhar o conhecimento, não é? Eu preciso também cuidar de mim, não é? Identificar ali o que é que eu gosto dessa mãe atípica, o que é que ela gosta de fazer. É ler uma revista, ler um livro, assistir uma série, enquanto ele está na terapia, né? Fazer uma caminhada de 30 minutos, não é? Isso vai ajudá-la a eu se coloco sentir melhor. isso nas terapias das mães daqui do espaço que faz comigo como prazer diário. Prazer diário, perfeito. Vocês têm que ter esse prazer diário, né? Seja quando ele for dormir, seja quando você bem falou, vai para terapia, então vocês têm que saber. A gente pergunta, elas não sabem nem qual é o prazer que elas têm mais. Porque, né, ali, não quero usar uma palavra grosseira como afundar, mas elas meio que se perderam no meio do caminho, né? Então elas não sabem nem qual é mais a sua identidade. E para resgatar isso é doloroso. Elas precisam voltar a olhar para dentro. Sim. Quem sou eu, não é? É o que eu mais trabalho aqui. Sou eu? Eu tenho até um espelhinho que eu até presenteei cada uma delas do quem sou eu, para que elas se enxerguem, né? O potencial que elas têm, o quanto maravilhosa, que defeito todo mundo tem, dificuldades todo mundo terá. Mas o que é que eu estou fazendo com isso? Para mudar. Porque às vezes eu quero um resultado diferente, tendo as mesmas experiências, as mesmas. Exatamente. Então, como é que eu vou mudar isso aí? Como é que isso vai virar a chave, aquela chave que você falou? Então, para que eu possa virar a chave, eu tenho que me observar, eu tenho que ver, né, onde é que eu posso fazer essa diferença. O que é que eu vou mudar para que eu tenha um resultado diferente? Então, assim, a gente vê muito, né, elas se perdem. A gente sabe que não é fácil, é um processo desafiador, mas que é isso que essa importância que você traz. E não ter vergonha, né? Não ter vergonha. É o meu filho, né? E o adulto da história sou eu, né? Então, eu preciso desenvolver, né? Esse conhecimento, né? Quanto um ser que eu preciso ser melhor, porque eu tenho um serzinho ali que precisa de mim, precisa de ajuda, de orientação, né? E eles precisam de cuidado, só cuidar, ser bem assistidos. Mas a gente sabe que quem cuida também quer ser cuidado, né? Então é isso, em busca de fazer algo que é prazeroso, né? Conhecer melhor, não o que é que meu filho apresenta. Cada dia é uma evolução, cada dia é um comportamento diferente, né? Então vamos buscar. E essa rede de apoio, a gente precisa não ter vergonha, né? Porque a gente sabe que tem famílias que escondem, a gente sabe que famílias preferem não sair de casa, sim, né? Do que praticar um lazer com o filho, não é? Não, vou ficar dentro de casa. Porque se ele for, ele vai gritar.
Porque se ele for, ele vai derrubar tudo. E como é que vai mudar a situação, né? Exatamente, eu preciso ter Seus essa autogestão, esse autocontrole. Eu preciso desenvolver, colocar em prática essas habilidades, né? O que eu posso melhorar, como é que eu posso melhorar? Colocando em prática. Então, se ele vai fazer ali algo que dentro de um mercado, ele vai gritar, ele vai querer algo, e você, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Você vai ter que buscar caminhos, estratégias ali. Vai ter um primeiro dia que você vai agir de um jeito, vai ter outro dia que vai ser diferente. Vai chegar o dia que você vai encontrar o melhor jeito de lidar com ele, em um lugar público, em outro qualquer lugar. Verdade. Não é verdade? Eu queria te agradecer mais uma vez. Foi incrível, assim, muito conhecimento, né? Muito importante esse ponto, né, da sua coordenação dentro dessa instituição. E esse olhar, né? Esse olhar de humanidade. Humanização, exatamente. Que é muito importante. E eu queria que você deixasse, né, uma mensagem para essas mães atípicas, para essas mães, na realidade, esses pais. O que é que você pode deixar dentro, né, da parte pedagógica e também dentro desse mês que a gente está, né, frisando tanto sobre essas dores, que é a parte do suicídio. Então, eu convido você, família, né, papai, mamãe, todos que cada vez mais estreitem o vínculo afetivo entre vocês, para que vocês possam viver em harmonia, em viver melhor nesse lugar familiar, nesse lugar de escola que vocês precisam estar presentes, porque a escola e a família é um lugar só, a gente não consegue caminhar separado, mas saúde mental é também se conhecer o outro e desenvolver estratégias, encontrar caminhos para ser mais feliz. E a gente consegue ser feliz. A gente só precisa olhar um pouquinho para dentro, porque se a gente só olhar para fora, a gente vai encontrar muitas comparações, mas cada um tem a sua individualidade, cada um tem o seu mundo, e a gente pode ser feliz se reconhecendo como ser individual e tão amado que é por todos. E eu queria encerrar com a frase de Kaung, que ele fala, né, que quem olha para fora só sonha, mas quem olha para dentro desperta. Então, desperta em você essa essência que você já tem. Até a próxima!